Olá, graça e a paz, queridos. Mais uma palavra de edificação para as nossas vidas, da parte do Senhor. E que Deus te abençoe, você que está tendo acesso a esse vídeo. E você também que está tendo acesso a esse vídeo, não perca a oportunidade de compartilhar com seus amigos, sua família, né? De se inscrever nesse canal para nos ajudar a disseminar a palavra de Deus. Então nós vamos ler hoje um pouquinho sobre a vida de uma rainha que se chamava Atália ou Atalia. Essa história ela está ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, a partir do verso 10. Só que nós não vamos nos deter muito no texto, né? Vamos ler só uma parte do versículo, só o versículo 10. E vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho dessa mulher que se chamava Atalia. Quem era Atalia? Atalia, filha do rei Acabe com Jezabel. Filha do rei Acabe com Jezabel. Acredito que você já ouviu falar nesses reis que reinaram em Israel. Então, Atalia, ela tentou exterminar toda uma linhagem de Davi. Quando isso aconteceu? Aconteceu quando ela soube que seu filho Acasias tinha morrido. E ela, para não deixar essa descendência perdurar, a descendência de Davi, ela tentou exterminar, ela mandou matar. Queridos, e essa mulher mandou matar a sua parentela, porque Acasias, ela mandou matar todos os filhos de Acasias. Mas ela pensava que tinha mandado porque ainda sobrou uma criança. A Bíblia diz que restou uma criança de 1 ano que foi salva por uma tia, né, que os guardou na casa do Senhor. Mas nós não vamos se centralizar nisso, nós vamos se centralizar em Atalia. Quem era Atalia? Uma mulher ímpia, uma mulher perversa. Geralmente a gente vê na Bíblia esse termo ímpio, né? Na verdade, você vai perceber que quando esse termo for sempre usado na Bíblia, você vai ver que está sempre atribuído, a palavra ímpia está sempre atribuído a pessoas más, a pessoas que desagradaram a Deus, a pessoas que praticaram grandes iniquidades. Então, a Atalia, ela está enquadrada nesse tipo de pessoa ímpia, uma mulher perversa, não poupou os seus próprios netos. Né? Atalia era casada com um rei Jeorão, da qual já tinha sido morto. Acasias reinou em seu lugar. E quem aconselhava Acasias? Atalia era o quê? A sua mãe rainha. E a Bíblia diz que ela o aconselhava. Mas a Bíblia diz também que Atalia aconselhava o seu filho de uma forma iníqua. A própria Bíblia diz, sua mãe chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Quando diz andou nos caminhos da casa de Acabe, é porque Acasias também teve um reino má, segundo a casa de seus avós, seus pais. E porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Veja que a Bíblia ela não esconde nada. E a Bíblia mostra o pecado das pessoas. A Bíblia mostra quando as pessoas desagradaram a Deus. A Bíblia mostra tudo. Tudo para que a gente venha ter um exemplo e não andar segundo essas pessoas, né? E a gente vê aí uma rainha perversa que não poupou os seus próprios netos para reinar no seu lugar. Atalia, mano, ela era israelita, ela entrou para Judá, para o reino de Judá, né? Por conta de alianças políticas que eram comuns naquela época, né? A fim de evitar conflito entre um reino e outro, o reino de Judá e o reino de Israel. Então, Atalia, ela se casou, né, com o rei Jeorão. Quem era o rei Jeorão? Jeorão era filho de Josafá, um rei que andou, segundo a Bíblia, bem nos caminhos do Senhor. Acasias
Jeorão podia muito bem andar nos caminhos do pai dele. Acasias podia muito bem andar também nos caminhos do avô dele. Mas Jeorão, amados, a Bíblia diz que ele era casado com Atalia. E essa rainha era perversa. Ela era filha de Acabe e Jezabel, que adoravam ídolos, que faziam sacrifícios cultuais. Eles se prostituíam espiritualmente, né? Tinha prostituição espiritual, havia prostituição cultural. Eles sacrificavam a Baal. E Atalia, Jezabel, Acabe, seus pais, eles eram devotos, fanáticos ao deus Baal. E Atalia, ela trouxe essa crença ao se casar com Jeorão. Jeorão poderia ser um rei bom, mas Atalia, ela instigou ali a ele sacrificar ao deus Baal. Ou seja, quando a Bíblia já diz que não deveremos fazer aliança com pessoas que não comungam da mesma fé, o Senhor já está nos livrando de certos estragos, de certas destruições que você poderá ter mais na frente. Porque não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão. Quando a Bíblia diz isso, é para o nosso bem. Mas esses reis que eram bons, como Josafá, resolveram se aliançar com reis más de Israel. Então teve toda essa mistura, passando de pai para filho, netos, e aí teve o quê? Uma prostituição, adorações pagãs de pessoas que adoravam a Deus e passaram a adorar a Baal, e passaram a sacrificar a deuses pagãos. Então é isso que há quando a gente desobedece, né, aquilo que Deus está falando que não é bom para nós. Então Atalia era a esposa de Jeorão, que era filho de Josafá, que fez o que era reto perante o Senhor. Então Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel. Ou seja, Jeorão fez coisas más que desagradou ao Senhor. E Atalia, ela trouxe, como eu já falei, os costumes pagãos dos seus pais para o reino de Judá. Jeorão morre. O que acontece? Acasias vai e reina em seu lugar. Acasias vai e fica no seu lugar. A Bíblia diz que Acasias reinou com 22 anos e só reinou 1 ano. Acasias, filho de Atalia, só conseguiu reinar 1 ano, porque ele foi assassinado. E Atalia, quando soube dessa notícia que o seu filho Acasias foi assassinado, Atalia, sua mãe, mandou exterminar. Não fica um da casa real. Mas, amado, a Bíblia é fiel. O Senhor tinha uma promessa a Davi. O Senhor falou a Davi que o reino dele seria firmado para sempre. Jamais ia faltar sucessor no trono de Davi. Então ainda sobrou uma criança que foi escondida, da qual não era do conhecimento desta rainha má. E essa criança foi escondida por 6 anos dentro da casa do Senhor. E essa é uma história que eu vou contar mais na frente. Em outro vídeo, não perda essas histórias. São histórias assim, muito chocantes, histórias impressionantes, histórias da qual nós, como servos, povo de Deus, poderemos tomar, por exemplo, as nossas vidas. Então, Atalia foi uma má influência. Aqui em 2 Crônicas 22, verso do 2 a 3, do 4, fala assim: fez o que era mal perante o Senhor com os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Aqui está falando do rei Acasias. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, porque quem eram os conselheiros do rei Acasias? Os da casa de Acabe, os seus vizinhos, os seus parentes, a sua própria mãe, que os aconselhava mal para a sua própria perdição. Amado, muitos no tempo dessa rainha, muitos do tempo dela, não consideraram ela como a rainha de Judá. Talvez por conta do extermínio que ela mandou fazer com a descendência, mandando matar todo mundo. Eu acredito até que Atalia, ela superou Jezabel, a sua mãe. Porque pelo menos Jezabel mandou matar lá os profetas. Mas não se vê, pelo menos eu não sei, você pode dizer nos comentários, mas não se vê. Não se mostra Jezabel matando seus parentes, seus filhos, seus netos. E Atalia, ela matou,
entendeu? Ela mandou matar toda a descendência, seus netos, né? Então ela superou na ruindade, na perversidade, ela superou Jezabel, sua mãe. Por influência de sua mãe Jezabel, ela continuou promovendo o culto a Baal. Veja, queridos, você não é obrigado a se deixar ser influenciado pelas pessoas que fazem coisas más, mesmo que essas pessoas sejam os seus parentes, mesmo que essas pessoas sejam os seus amigos, mesmo que essas pessoas sejam os seus primos mais chegados, mesmo até que essas pessoas sejam a sua mãe e seu pai. Você não é, mas a Thalia, ela estava ali perdurando, fazendo perdurar uma coisa que desagradava a Deus totalmente, que entristecia a Deus. Era o culto a Baal. Era o culto, a adoração a outros deuses. Você não é obrigado a seguir o mau exemplo de seus pais. Você não é obrigado a seguir o mau exemplo das pessoas. Porque você vai dar conta de si pessoalmente. Você vai dar conta da sua vida pessoalmente. Cada um vai dar conta de si. A salvação, ela é pessoal. Cada um vai dar conta do seu pecado. Seu pai vai dar conta do pecado dele, a sua mãe vai dar conta do pecado dela, você vai dar conta do seu pecado. Eu não sou obrigada a seguir a idolatria dos meus pais. Eu não sou obrigada a sacrificar a Baal. Eu não sou obrigado a roubar se meus parentes roubam. Eu não sou obrigado a andar na miséria. Eu não sou obrigada a andar na miséria. Deus não me fez para andar na miséria. Eu não sou obrigada a perdurar as coisas negativas dos meus pais. Mas Acasias, esse rei aqui, ele era aconselhado a fazer o que era mal, a proceder iniquamente, e assim ele fez. Tão tal que só reinou por 1 ano, foi assassinado. O seu reino não durou. Já há algum tempo o Senhor já tinha usado os profetas, né? Profeta Elias, profeta Eliseu, para dizer que ia dar fim na casa de Acabe. Já há algum tempo. E isso se cumpriu. Um certo rei foi ungido exatamente para isso, por Eliseu. Jeú foi ungido exatamente para exterminar toda a casa de Acabe. Amados, o que nós temos que entender é que o mal, ele não dura para sempre. O ímpio, ele não subsistirá na casa do justo para sempre. O pecado não pode subsistir para sempre. Entenda isso. Então, foi dada essa sentença. Essa casa de Acabe teria que ser toda exterminada. E a Thalia, amado, ela foi um modelo de mãe, ela foi um modelo de rainha que não agradou a Deus. O que você está fazendo? Em quem você está se espelhando? Que tipo de pessoas você está pedindo conselho? Que tipo de pessoas são os teus conselheiros? A que deuses eles servem? A que fé eles professam? Saiba que de tudo o Senhor, ele vai nos pedir conta. De tudo o Senhor vai nos pedir conta. A Thalia desagradou a Deus. Em Provérbios 22, diz o quê? Em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda que, quando for velho, ela não vai se desviar dele. Então, que mãe é essa? Que mãe é essa que pode ensinar a seu filho proceder iniquamente, impiamente, como a Thalia fez? Foi assim que ela fez com o seu filho Acasias. E teve toda uma destruição. Teve toda a destruição. Porque, como eu já falei, o mal, ele não pode vencer o bem. Entendamos neste vídeo, o mal, ele nunca vai prevalecer. A Bíblia já manda nós ensinarmos nossos filhos. Nós, como mães, temos que saber educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Para que eles, mesmo quando eles chegarem a ficarem grandes, né? E eles se desviar. Mas a semente de Deus, a semente da palavra de Deus, ela ficou brotada. Nunca siga o exemplo desta má rainha. Dessa rainha perversa. Dessa rainha maligna que foi a Thalia. Porque toda mãe, qual é a mãe que não quer o melhor para seus filhos? Toda mãe quer o melhor para seus filhos.
Ensina a criança no caminho que deve andar. Não foi assim que ela fez com Acasias. Ela fez com Acasias tudo ao contrário do que diz a palavra de Deus. Amados, e quem anda ao contrário da palavra de Deus terá fortes destruição, terá um triste destino. Que o fim de Atalia foi um triste destino. O fim de Atalia foi um triste destino. Nos próximos vídeos, você vai entender que a Atalia, ela foi surpreendida. Eu vou te dizer isso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe grandemente neste vídeo. Amém.